Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração e peça para o Senhor. Fala comigo nessa noite, Senhor. Comece a orar nesse sentido. Você está aqui para louvar o nome dEle, mas não apenas isso. Você está aqui para ouvir o que Ele tem para você. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Por isso diga: Senhor, fala comigo. Renova a minha fé. Pai Celestial, aceite nessa noite o nosso louvor e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja fortalecida, que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra nesta noite. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra, irmãos. Eu espero ser breve. Amém? Nós vamos falar sobre por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão, qual é o propósito de nós fazermos parte do reino de Deus. Amém? Vamos começar, vamos ler 2 versículos apenas. É minha intenção ler apenas esses 2 versículos. Na verdade, 3 versículos. Coloca aí na tela, irmão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler esses 2 versículos e vamos ler também João capítulo 15, versículo 16. 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino. Está dando muito eco, né? Não sei o que é que está acontecendo. Por favor, alguém melhora aí para nós. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir? Versículo 9. Volta aí para o início do versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém? Então observe que esse versículo, esses 2 versículos que o apóstolo Pedro escreveu, nos mostra quem nós somos e nos mostra o objetivo, o propósito, porque nós somos esse povo. Volta para o começo aí, irmão, versículo 9. Observem que o Pedro, nesse texto, ele nos mostra que nós somos povo escolhido. Amém? Vocês não entenderam, né? Nós somos um povo escolhido. Diga glória a Deus. Nós somos o que mais? Reino de sacerdotes. Irmãos, quando Deus criou a nação de Israel, escolheu a nação de Israel, Ele escolheu um homem primeiro. Não existia a nação de Israel. Existiam outros povos, existiam outras nações que não serviam a Deus, que adoravam outros deuses.
E Deus tirou um homem de dentro de uma nação que não adorava ele, chamado Abraão. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou: ô Lucas, sai daqui de Paraíso e vai para Palmas. Não foi isso que Deus falou para Abraão. Deus disse: Abraão, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele tinha que sair sem saber para onde ia. Simplesmente sair. E Deus ia dirigir. E no caminho Deus ia mostrar o lugar. E Deus fez isso com Abraão. O Abraão peregrinou. Tudo com a direção de Deus. Deus ia dirigindo ele. Ele peregrinou na terra que no futuro Deus ia dar para a nação que ia nascer dele. Um dia Deus mandou o Abraão subir no monte e olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E disse: Abraão, a terra que você vê, eu darei aos teus descendentes. Ele era um peregrino lá, irmão. Ele não fazia parte daquele povo que morava lá. Eu vou dar esta terra para os teus descendentes. Vocês conhecem a história? Abraão era velho. Quando ele saiu da terra do seu pai, da casa do seu pai, ele tinha 75 anos de idade. Diga comigo, 75 anos. Alguém aqui tem 75 anos? Eu só tenho 58, eu estou novo. Alguém aqui tem mais de 58 anos? Mais do que eu? Ou sou o mais velho daqui? Parece que eu sou o mais velho daqui, né? E estou novo. Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. E Deus falou que dele, Deus ia fazer dele uma nação poderosa. Amém? Diga amém. Um dia o Abraão, nessa sua peregrinação em terra estrangeira, e que Deus prometeu que ia dar aquela terra para os descendentes dele. O Abraão era muito rico, a Bíblia fala. Ele tinha muito gado, muita prata, muito ouro. E aí ele diz: Senhor, eu vejo que o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Ele tinha um servo muito fiel, chamado Eliezer. Aí Deus falou para... Porque ele já era velho, irmãos. Ele já estava beirando os seus 100 anos. Ele já estava com 99 anos. Quando ele fez isso. Quando ele fez essa oração. Olha os anos que já tinham se passado e nada de Deus dar filho para ele. Ele falou: Senhor, eu estou vendo... Olha como nós duvidamos também das promessas de Deus. Abraão duvidou. Apesar dele ser o pai da fé, ele é considerado o pai da fé. O pai daqueles que têm fé. Diga glória a Deus. Eu estou vendo que o meu servo Eliezer será o meu herdeiro. Sabe o que Deus disse para ele? Abraão, o teu herdeiro não será o teu servo Eliezer. Teu herdeiro será aquele que vai nascer de ti. Mandou ele sair da tenda, mandou ele olhar para o céu, e ele viu o céu estrelado. Lá no Oriente Médio, o céu parece mais estrelado do que para nós aqui, sabia? Lá é deserto. No deserto, o céu fica mais estrelado, ou seja, aparecem mais estrelas do que nós, onde nós moramos hoje no Brasil. Porque tem muitas estrelas que estão no céu que a gente não consegue ver, mas lá quem mora no deserto vê essas estrelas. Céu muito estrelado. E Deus disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a tua descendência. Diga glória a Deus. Numerosa. Deus disse mais: Abraão,
A tua descendência será numerosa como a areia da praia do mar. Imagina, irmãos, dá para contar os grãos de areia que fica na praia do mar? E olha que existem muitos mares, não é? Assim será a tua descendência. O Abraão era velho, irmãos. Mas quando ele completou 100 anos e a sua esposa Sara 90 anos, ela gerou um filho de Abraão. Diga glória a Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Diga glória a Deus. Vocês são um povo escolhido. O apóstolo Pedro escreveu aí. Esse povo que veio de Abraão. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da galáxia, os Gálatas, ele diz o seguinte: os que são de Cristo são filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga glória a Deus. Quem pertence a Jesus é filho de Abraão pela fé. Nós podemos não ser descendentes na carne. Eu posso dizer que sou, porque o meu avô paterno era filho legítimo de judeu. Meu avô era português e o pai dele, o meu bisavô, estava fugindo da Inquisição quando estavam matando muitos judeus, e ele foi para Portugal. E lá o meu avô nasceu. Então eu sou descendente de judeu. Mas quando eu não sabia disso, quando eu não sabia que era descendente de judeu, eu acreditava no que o Paulo escreveu, que pela fé, quem tem fé em Jesus é descendente de Abraão. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando Deus falou isso para Abraão, ele estava se referindo não exatamente na pessoa de Abraão, mas no descendente de Abraão, porque Abraão foi quem começou a nação de Israel. Ele teve Isaac, Isaac teve o seu filho Jacó, Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram cada filho uma tribo, e formou-se então as 12 tribos de Israel. Jacó, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E então começou ali a nação de Israel, os descendentes de Abraão. Jacó era neto de Abraão. Irmãos, e assim formou-se a nação de Israel. Mas Deus não vê apenas uma nação. Diz a palavra que em qualquer nação aonde tem alguém que creia nele, que invoque o nome dele, esta pessoa será salva e ela vai fazer parte, a partir do momento que ela crê e é salva, ela faz parte então de um povo escolhido de Deus. Em qualquer nação, pode não ser judeu, em qualquer nação que tem alguém que crê em Jesus, o descendente de Abraão, ele é filho de Abraão. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo fala que não existem mais dois povos, apenas um povo. Não existe judeus e gentios. Os gentios são os não-judeus. A Bíblia fala que Deus derrubou essa parede da separação entre gentios e judeus. Os que creem em Jesus, gentios e judeus, formam agora um povo só. Só um povo. Diga glória a Deus. Seja judeu, seja gentil, crê em Jesus, é um povo só.
Um povo remido, lavado pelo sangue de Jesus. E esse povo somos nós aqui no Brasil. Esse povo está lá em Israel, os que creem em Jesus. Esse povo está lá na China, os que creem em Jesus. Esse povo está lá nos países da Europa, na Alemanha, na Itália, em Portugal, em todos os países da Europa. Esse povo escolhido está lá nos Estados Unidos, aqueles que creem em Jesus. Esse povo está espalhado na face da terra, esse povo escolhido. Vocês, porém, são um povo escolhido. Para ser escolhido, o que é que nós temos que fazer para ser escolhido? Irmãos, na verdade, não temos que fazer nada. Quando nós somos escolhidos, é porque Ele quis nos escolher. E eu quero ler, depois eu vou voltar para esse versículo, para a gente continuar meditando nesse. Mas coloca aí, João 15, versículo 16. Olha o que está escrito, irmão, nesse texto. João 15, 16. Vocês não me escolheram. Diga para você mesmo, eu não escolhi Jesus. É verdade, foi Jesus que falou isso aí, o João escreveu. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Diga glória a Deus. Sabia disso? Antes do mundo nascer, antes do mundo ser criado, Deus já tinha nos escolhido. Isso é possível, irmãos? É. Vamos ler? Coloca aí Efésios capítulo 1. Efésios 1. Vamos ler um texto que fala como Deus escolhe, irmãos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Agora observe o que ele fala a partir do versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falhou? Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, escute bem, irmãos, o que o Paulo está dizendo aqui. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes de Deus criar um mundo, Ele já te conhecia. Sabe quantos anos tem o mundo? Bem, o mundo bíblico, que a Bíblia fala, agora que está completando 6.000 anos. Agora que está completando 6.000 anos. Antes de Deus criar um mundo, diz aí o apóstolo Paulo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Para quê? Para sermos santos. Como assim? Deus me escolheu para ser santo? Sabe o que significa ser santo? Separado do pecado. Amém, irmãos? Santo na Bíblia é separado do pecado. Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e o que mais? Sem culpa diante dele.
Hoje as pessoas andam cheias de culpas. As pessoas andam se condenando, muitas tiram a própria vida no desespero. Muitos fazem muitas coisas erradas e não conseguem se perdoarem, muito menos pedir o perdão de Deus. Mas é porque elas não estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é crer na mensagem de Cristo, é crer na morte dele, no sangue que ele derramou, é aceitar o sacrifício dele, é pedir perdão dos pecados. Isso é estar em Cristo. Quando nós tomamos essa decisão, o Senhor nos salva. E nós não fazemos isso, nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa boa. Eu vou voltar para o primeiro versículo, mas agora eu quero ler outro. Tito 3, versículo 4 e 5, olha o que diz, Tito 3, versículo 4. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou. Diga, Ele nos salvou. Não porque tivéssemos feito algo justo, não foi porque você fez alguma coisa boa que Deus te escolheu, te salvou, te perdoou, não. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. É se compadecer. Ter misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Ter compaixão. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Continua o versículo. Ele nos lavou. Diga, lavou. Para remover nossos pecados. Nos fez nascer de novo. Diga, nascer de novo. Jesus falou sobre o nascimento, o novo nascimento para Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como o homem velho pode nascer de novo? Nicodemos perguntou para Jesus. Será que tem que voltar para o ventre materno e nascer outra vez? Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, a água, palavra, amém? Espírito, o Espírito Santo, Ele que faz isso, olha. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida. Por meio de quem, irmãos? Por meio do Espírito Santo. Versículo seguinte. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmão, por meio de Jesus, quando nós cremos em Jesus, então o Espírito Santo, ele faz essa obra no nosso interior de nos lavar, a tirar o pecado, para remover o pecado, para a gente nascer de novo, para a gente ter uma nova vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas não foi porque você fez alguma coisa boa que ele fez isso, não. Mas por causa da misericórdia que ele estendeu sobre você, sobre mim. O amor. Lembra do texto que eu li há pouco? Antes dele criar o mundo, ele nos amou e nos escolheu. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele escolheu você antes de você existir.
Antes do mundo existir, Ele te escolheu. Você é povo escolhido. Volta lá para 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, a igreja, o povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, que aceitam o sacrifício, que se arrependem dos seus pecados, que invocam o nome de Jesus. Essas pessoas fazem parte de um reino de sacerdotes. Sabe qual era o papel do sacerdote? O principal papel do sacerdote ele era um intercessor, um intermediário entre Deus e o homem. O sacerdote fazia os sacrifícios em favor do perdão do pecado do povo. E o escritor do livro de Hebreus fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele fez sacrifício pelos nossos pecados, quando ele derramou seu sangue. Diga glória a Deus. O papel do sacerdote é interceder, é fazer sacrifícios pelo povo. Aí, quando a gente entra para esse rol de povo escolhido, nós também passamos a fazer parte desse reino desse sacerdote. Então, nós somos sacerdotes. Sacerdote não é só o pastor. Sacerdote não é só o pastor. Sacerdote é cada cristão. Ele faz parte de um reino desse sacerdote. O papel do sacerdote é interceder pelo povo. E você intercede por quem? Por quem você está intercedendo? Ou você é egoísta, só ora por você? Porque o papel do sacerdote era fazer sacrifícios pelo povo, interceder diante de Deus, pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Esse era o papel principal do sacerdote. E o Pedro diz aí que ele teve a revelação da palavra pelo Espírito Santo, Pedro. Ele disse que nós somos reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. A mulher é uma sacerdotisa. Diga glória a Deus. E nós temos que interceder por pessoas. Nós temos que colocar o coração na miséria dos outros. Porque uma pessoa sem Cristo vai para a condenação eterna. Uma pessoa sem Cristo vai para a condenação eterna. Não porque pecou, mas porque não conheceu a palavra, não se arrependeu, não aceitou o perdão de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração na miséria espiritual das outras pessoas. Porque quando nós não conhecemos a palavra, irmãos, nós somos cegos espiritualmente. Antes de a gente conhecer a palavra, a gente era cego espiritualmente. Nós não conhecíamos a verdade. O profeta Isaías fala que nós vivíamos na região da sombra da morte. Nós vivíamos na escuridão. E o Pedro cita aí também isso. Vocês são um povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa. Lembra lá que eu li ainda há pouco em Efésios, que ele nos escolheu antes do mundo ser criado para nós sermos santos, amém? Separados do pecado, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você foi comprado, você é propriedade, comprado com um preço de sangue. O sangue de Jesus nos comprou do domínio de Satanás. Diga glória a Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Agora, continuando esse versículo,
Assim, olha só, depois que a gente é povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São 4 qualidades, 4 características. Povo escolhido, nação santa, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem um objetivo, irmãos. Assim, vocês podem mostrar às pessoas, amém? Então, o objetivo de tudo isso que nós somos é para a gente mostrar para as pessoas. Uma outra tradução, dá para botar aí? NAA, olha só como fala esse versículo. Vamos ler todo o versículo novamente, na NAA. Vocês, porém, são geração eleita, ou seja, o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe para quê? Para mostrar para as pessoas. Olha como fala essa tradução: a fim de proclamar. Diga comigo, proclamar. Na outra tradução fala mostrar às pessoas, né? É isso aí, proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde nós estávamos quando o Senhor nos chamou? Nas trevas. Que trevas, pastor? As trevas do pecado. Na Bíblia, quando fala de trevas, está falando de pecado. Nós éramos cegos espiritualmente, vivíamos nas trevas, vivíamos escravos de Satanás. Coloca aí, volta para outra tradução e põe aí Efésios capítulo 2. Olha o que diz Efésios versículo 1. Na NVT mesmo, pode ser. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos. Diga comigo, morto. Diga, eu estava morto. Ele está falando da vida espiritual, irmãos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Todos nós, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a palavra, antes de tomar a decisão de seguir Jesus, estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. Mas o que aconteceu? O versículo seguinte fala, continuando aí no mesmo assunto, estávamos mortos, nos quais, nos pecados, né, costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Põe esse versículo na outra tradução NAA. Quem é esse comandante do mundo invisível? Vamos ler novamente o texto todo, irmãos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram no outro tempo, no passado. Estávamos, antes de Cristo, andávamos no pecado, no outro tempo, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. Observe esse espírito com E minúsculo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um espírito, um príncipe. Sabe quem é ele? Um príncipe. Ele é um príncipe, irmão, só que é das trevas. Satanás. Ele gosta de usar o título de Lúcifer,
que assim era o nome dele, mas ele não é mais Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz. Ele não é mais de luz. Ele é príncipe das trevas. Ele que domina a vida das pessoas para elas viverem no pecado. E esses versículos aí, o versículo 1 e o versículo 2, fala muito claro da vida que as pessoas vivem dominada por esse espírito. Volta para o começo, irmãos. Bom, ele quem? Está falando de Jesus, tá, irmão? Ele lhes deu vida. Ele aí é Jesus, tá? Lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, ou seja, nos pecados, vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, o espírito agora, no presente século, ele atua nos filhos da desobediência. Então, quem não está de acordo com o Evangelho, quem não pauta a sua vida de acordo com os princípios ensinados pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, está tudo aqui. Quem não vive uma vida de acordo com esses princípios, com essas estabelecidos pelo próprio Deus, vive debaixo do domínio desse espírito, do príncipe da potestade do ar. Esse espírito atua agora nos filhos da desobediência. Quando a gente vive fora da obediência da palavra de Deus, a gente está vivendo debaixo desse espírito. Satanás, o príncipe das trevas. E ele domina. E o Paulo fala muito claramente sobre essa guerra. E nós vivemos uma guerra constante contra ele, contra seus espíritos. Porque não é só ele. Ele é o principal, mas existem muitos em cada nação, em cada estado, em cada cidade. Eles são organizados. O mundo espiritual é organizado. O mundo das trevas é organizado. Principados, potestades, dominadores. São hierarquias de demônios. O principal é o Satanás, aquele que tentou Jesus. Aquele mesmo que tentou a Eva lá no jardim. O que tentou Jesus quando ele estava jejuando. Esse é o espírito da potestade do ar. É o príncipe das trevas. Mas debaixo dele existem muitos outros demônios. A Bíblia fala que Satanás, antes dele ser Satanás, ele era um anjo de Deus, anjo de luz. Ele, diz a Bíblia, ele quis ser igual a Deus. E ele então achou-se iniquidade, pecado em seu coração, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele dizia no seu coração: eu subirei nas mais altas estrelas, e lá estabelecerei meu trono, e serei semelhante. Ele não queria ser maior, não, ele queria ser igual. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E diz a palavra que achou-se iniquidade em seu coração. E ele foi expulso, mas não foi só ele que foi expulso do céu. A terça parte dos anjos. Vamos dizer que Deus tem um exemplo prático. 1 milhão de anjos. Tinha 1 milhão de anjos. Estou botando um número só para a gente fazer uma conta aqui. A terça parte dos anjos de Deus foram expulsos com Lúcifer, que deixou de ser Lúcifer, passou a ser o príncipe das trevas, passou a ser o Satanás, o tentador. Ele, com a terça parte dos anjos de Deus, foram expulsos do céu. São hoje demônios, anjos caídos. Deus não tirou os poderes deles. Os poderes de anjo, eles continuam tendo os mesmos poderes, só que agora para o mal. A terça parte, 1 milhão. Vamos dizer que Deus tinha 1 milhão de anjos.
A terça parte, faz a conta aí, irmãos. 333 mil, né? Não é isso? 333 mil demônios. Agora, imagine o tanto de demônios. Isso eu estou colocando 1 milhão de anjos. Não sei quantos anjos Deus tinha. A terça parte são demônios. Mas, irmãos, para vocês ficarem alegres e darem um glória a Deus aí, para acordar o irmão que está dormindo do lado, para cada demônio, para cada um demônio, tem 2 anjos. Vou repetir, porque foi a terça parte dos anjos, né? Então foi um terço. Ficou 2 terços, amém, irmãos? Para cada demônio existem 2 anjos. Então, nós ainda somos a maioria. Diga glória a Deus. No mundo espiritual. Irmãos, volta lá, irmão, para a gente concluir essa palavra. Eu não quero perder o meu horário. Vocês, porém, são geração eleita. Povo escolhido, né? Na outra tradução, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, esse é o propósito. Por que nós somos? Por que nós fomos escolhidos antes do mundo ser criado? Por que o Senhor nos amou e nos escolheu antes do mundo ser criado? Por que nós somos esse povo escolhido, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, esse reino de sacerdotes? Por que nós somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos? Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas, Ele nos chamou de lá para a sua maravilhosa luz. Hoje nós temos a luz. Diga glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. Coloca aí. Olha o que a Bíblia fala, o que é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, luz, a palavra de Deus. Amém, irmãos? É lâmpada. Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas. Então, volta lá, irmão, para o texto original. Finalzinho do versículo. Então, assim vocês podem mostrar, ou seja, proclamar, na tradução, na outra tradução, proclamar as virtudes, como é admirável as virtudes dele, do Pai, o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, como ele é admirável. O Senhor nos chamou para mostrar para as pessoas, para anunciar para as pessoas o amor dele, a misericórdia dele. Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz, a luz da sua palavra, para a gente anunciar. Agora, para concluir, o último versículo, aquele que eu li no início, João 15:16. Não fomos nós, irmão. João 15:16. Não foram, vocês não me escolheram, Jesus falou. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Diga glória a Deus. Então, nós não merecemos isso, sabia? Tudo isso daí foi por causa da misericórdia. Ele nos amou antes do mundo ser criado. Você não tinha feito nada, você nem tinha nascido.
O mundo nem existia, e Ele te amou, e Ele te escolheu. Diga glória a Deus. Ele te escolheu. Para quê? Para nós irmos, para nós anunciarmos as virtudes dEle, o quanto Ele é admirável. Ele nos chamou para nós irmos e produzirmos frutos duradouros. Que frutos? Irmãos, nós fomos chamados para produzir frutos. Ou seja, além das virtudes, das qualidades que um cristão tem que ter, as mesmas de Jesus, nós precisamos gerar filhos. Filhos. Eu não estou falando de filhos carnais. Eu estou falando de filhos espirituais. Frutos. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Filhos espirituais. Olha o restante do versículo. Olha quando nós produzimos frutos duradouros. Quando nós geramos vida na vida de outras pessoas. A vida de Deus, a vida de Jesus, a gente tem que gerar em outras pessoas. A Bíblia fala que o Paulo sentia dores de parto. Como é que um homem sente dor de parto? É espiritual, irmão. Paulo sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos seus discípulos. Amém, irmãos? Até que o caráter de Cristo fosse implantado na vida das pessoas que ele estava pregando e ensinando a palavra. Então Paulo sentia dores de parto. A mulher, quando está sentindo dores para dar à luz, ela sente tristeza, angústia. Além das dores, ela sente angústia, tristeza, dores de parto. O Paulo sentia isso, até que Cristo, o caráter de Cristo fosse formado nas pessoas. Então, Jesus está dizendo aí, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Restante do versículo. Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Sabia que se você produzir frutos duradouros, você tem crédito com Deus? Se você quer ter crédito com Deus, para que você faça seus pedidos e o Pai lhe dê tudo o que você pedir, você precisa produzir frutos duradouros. Você precisa implantar o caráter de Cristo em outras pessoas. Ah, pastor, mas eu sou tão novo, eu não conheço quase nada da palavra. Irmãos, eu também não conhecia. Eu não conhecia nada. Eu saí para pregar o evangelho, nem o curso de teologia eu tinha feito. Nem os meus estudos eu tinha terminado, porque eu tinha 18 anos. 18 anos, depois foi que eu concluí meus estudos, já pregando o evangelho. Eu fiz o curso de teologia, já estava pastoreando igreja, foi que eu fiz o curso. Eu comecei a pregar com 18 anos, deixei a casa da minha mãe, fui para outra cidade ser pastor. Antes de fazer o curso de pastor, antes de concluir meus estudos, o que foi que eu fiz? Que fez eu tomar essa decisão? Eu quero ver se eu consigo testemunhar isso em 5 minutos para a gente orar. O que me fez sair solteiro, com 18 anos de idade, trancar meus estudos, nem profissão eu tinha, porque eu não tinha concluído meus estudos.
O que fez eu sair da casa da minha mãe e ir para o interior do estado do Pará, ser pastor. Um dia eu estava em um culto como esse. Eu lembro até hoje, não sai da minha mente. Um pastor que nasceu naquela igreja que eu congregava, ele estava sendo pastor noutra cidade do Pará, na cidade de Altamira, e eu estava em Belém, na igreja que eu congregava em Belém, e esse pastor, que era jovem junto comigo, estava sendo pastor noutra cidade. Nesse dia, ele estava pregando lá na cidade de Belém, na igreja que eu congregava, na igreja que ele congregou como membro. E ele estava pregando. Mas não foi a pregação dele que me tocou. A partir do momento que eu entrei no culto, eu entrei no começo do culto. Eu e a minha irmã, eu tenho 3 irmãs, a minha irmã do meio, do Carmo, alguns já conhecem ela, ela já veio aqui em Paraíso. Cheguei no culto e comecei a sentir uma presença que não dá. Não dá para pensar. E não dá para ficar sem me emocionar. Um amor, uma paixão tão grande. Deus me mostrou. Era uma quarta-feira. A igreja não era grande, era uma igreja pequena, mais ou menos mais 100 pessoas. Estava quase lotada. Eu senti aquela paixão tão grande. O pastor pregando, mas eu não estava nem ouvindo o que ele estava pregando. Os louvores estavam tocando antes. E depois que acabou a pregação, as ofertas, o momento da oferta, todo o culto, o momento dos avisos, durante todo o culto, a minha alma foi inundada por uma paixão, por almas, por pessoas perdidas, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que estão morrendo sem conhecer a verdade, indo para o inferno. O que Deus me mostrou foi isso. Pessoas na morte espiritual, como nós lemos lá em Efésios, morrendo, sendo dominadas pelo príncipe da potestade do ar. O que eu vi durante todo aquele culto, o que eu senti do início ao fim, e acabou o culto e voltamos para casa, eu e a minha irmã caminhando. A gente caminhava mais ou menos 1 hora para chegar em casa, não tinha coletivo, era tudo contramão na época. Era 1 hora de caminhada, caminhando normal, caminhando mais rápido, que a gente gastava 45 minutos. E ela ia conversando comigo, mas eu nem estava prestando atenção porque ela estava me falando, apenas sentindo. Porque aquele amor, aquela paixão por pessoas, aquela visão que Deus me deu de pessoas morrendo sem a verdade, dominadas por Satanás, indo para o inferno, era isso que estava me dominando. Isso continua até hoje. Eu não deixei de sentir essa paixão e esse amor por pessoas
É isso que me faz ir toda semana lá para Palmas, para Luzimangues. Não me importo tirar do meu bolso a despesa de combustível para ir lá pregar. Porque o que me move é esse amor pelas pessoas, que eu quero que elas conheçam. Eu quero que elas conheçam. Eu quero que elas tenham um encontro com o Deus da Bíblia, porque Ele é real, Ele é verdadeiro. E o que me entristece é ver uma igreja apática, uma igreja que não sente amor, que não sente paixão pelas almas perdidas. As pessoas que não se importam com ninguém, com a vida de ninguém, cada um buscando seus próprios interesses. Isso aqui me deixa triste, aqui em Paraíso. Não é só vocês aqui, irmãos, é toda a cidade de Paraíso. Eu não estou acusando vocês de nada, mas o que eu vejo em Paraíso são pouquíssimas pessoas que se importam com o reino de Deus. Pouquíssimas pessoas. A maioria não está nem aí. A maioria só busca seus próprios interesses. E os interesses dele. E a missão que ele nos entregou. Ele nos escolheu antes do mundo ser criado, Ele nos amou. Ele nos fez sacerdotes. Ele nos fez um povo santo. Ele nos lavou. Ele nos tirou do mundo das trevas, do domínio de Satanás. E a gente está buscando nossos próprios interesses. E não está nem aí para ninguém. É isso que me entristece em Paraíso. Eu estou aqui, eu digo para vocês, por causa da minha família. Eu estou em Paraíso, eu vim para Paraíso de novo. Não foi por causa da igreja, foi por causa da minha família. O meu filho que estava mal quando nós chegamos aqui, mal emocionalmente, quase em depressão, por causa dos meus netos. E minha filha casou e ficou só eu e a minha esposa lá em Luzimangues. Aí a pastora estava mal lá, nesse vai e vem. E eu tomei a decisão de vir com ela para ficar perto dos filhos e dos netos. Não foi por causa da igreja que eu vim. Quando eu entreguei essa igreja para o pastor Diego assumir, eu entreguei, irmãos. Eu nunca pensei em voltar a assumir essa igreja. Porque o meu coração, aqui já tem um povo, aqui tem um pregador, aqui tem vários pregadores. Meu coração está em novos campos, em novas colheitas que eu estou vendo, lá em Palmas, lá em Luzimangues. O pastor de Luzimangues está indo embora, me entregou à igreja ontem. Anteontem, sexta-feira, e eu estou cuidando desse grupo pequeno de pessoas a partir de sexta-feira, Luzimangues, Palmas, que a gente já está reunindo 15, 20 pessoas lá na célula. Meu coração se move por essas pessoas que estão sedentas da palavra. Eu estou ensinando e eles estão atentos, fazendo perguntas. Eles estão apaixonados por Jesus. E eu vejo, sabe, irmãos, eu vejo com os olhos da fé uma grande igreja
Ele é dono de tudo. Ele é dono das pessoas. O que me move hoje é essa paixão que eu sinto para pregar o Evangelho, levantar novas igrejas. Eu sou apaixonado por abrir igrejas. Quando eu fui pastor da Quadrangular, dos meus 18 anos até os meus, há 12 anos atrás, vai fazer 28 anos de pastor na Quadrangular, eu abri dezenas de igrejas. Eu viajei por vários estados desse país, sendo pastor, no Maranhão, no Pará, em Minas Gerais, distante. Mas o que me movia, o que me move é justamente isso. O amor por almas, para que elas conheçam o verdadeiro Deus, para que quando no final da vida delas, elas não irem para o inferno. É isso que me move. Eu não busco riqueza material, irmãos. Eu tenho uma casa, eu consegui vender a caminhonete que eu tinha, pegar uma parte emprestada, refinanciar o carro que a gente tinha quitado para inteirar o dinheiro dessa casa. E até hoje eu estou pagando. Mas eu não estou em busca, eu nunca tive casa própria desde os meus 18 anos de idade. Sendo pastor, nunca corri atrás de dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo se aproveitar do povo, não. O que me movia e me move até hoje são almas. Não importa, eu não perguntei quando eu fui enviado para o interior do Pará. E depois para o interior do Goiás, que aqui era Goiás, na cidade de Tocantinópolis. Quanto é que eu vou ganhar? Onde é que eu vou morar? Eu não me preocupei com essas coisas, porque aquele que disse: vão, pregue o Evangelho, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas eu não me preocupava quanto é que eu ia ganhar, e até hoje eu não me preocupo com isso. O que me move é essa paixão por Jesus. Era isso que eu queria, que vocês sentissem pelo menos 10% do que eu sinto. E que vocês se compadecessem dos seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade, seus vizinhos, pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor. Eu queria que essa igreja se levantasse com autoridade e poder para pregar o Evangelho, porque vocês têm poder, porque o Espírito Santo está em vocês, mas está adormecido. O Espírito está adormecido, porque vocês não oram, não buscam a Deus como deveriam. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar com a autoridade que nós temos, que o Senhor já nos deu. Ele nos deu autoridade, sim. Está escrito em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberam essa autoridade no dia que vocês aceitaram a Jesus, mas vocês não entenderam isso. A partir desse dia que vocês receberam, vocês precisavam se dedicar na leitura da palavra e na oração, para que esse poder fluísse. Mas muitos simplesmente aceitam e não querem saber de mais nada. Eu aceitei, estou salvo, quem quiser que aceite. Não é assim, irmãos. O que fez Jesus vir a este mundo? Ele é Deus, dono de tudo.
Ele criou tudo, tudo é dele, tudo é para ele. O que fez ele descer e se tornar um homem para morrer foi o amor que ele tem por cada ser humano. Foi esse amor que fez ele morrer, meus irmãos. Até quando nós vamos viver uma vida apática? Até quando vamos viver uma vida apática? Uma vida sem se importar com os outros que estão morrendo sem Jesus? Vamos exercer aquilo que somos: sacerdócio real, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ser o que nós somos. Vamos viver aquilo que somos. Agora, se você não sente nada, se você é frio, não sente nada ao ler a Bíblia, ao ouvir a palavra, ao orar, se você não sente nada, então você nunca teve um encontro com Jesus. Então busque, porque se você buscar, você vai encontrá-lo. Porque ele falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos, irmãos, nos despertarmos, porque o Senhor nos escolheu, Ele nos deu uma missão, e Ele vai cobrar, assim como a parábola dos talentos. Ele deu para todos nós talentos. Ele vai cobrar quando voltar. Para um ele deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. E quando ele voltou, ele disse antes de ir na parábola: negociem, trabalhem, negociem, para que quando eu voltar eu receba meu dinheiro com juros. E ele foi. Ele voltou. Isso foi uma parábola que Jesus contou. Ele vai voltar, irmãos. Ele cobrou. Ele chamou os servos para prestação de contas. O que recebeu 5. Chegou e falou: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu trabalhei, negociei, ganhei mais 5. Aqui tem o que é teu. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Chamou o outro, que recebeu 2. Ele se apresentou e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos, eu trabalhei e ganhei mais 2 talentos. Aqui tem o que é seu. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Chamou o outro, que recebeu 1 talento. E ele chegou e disse: Senhor, eu sei que tu és homem severo, que colhe onde não semeia. Eu fiquei com medo. Eu escondi o teu talento na terra. Aqui está o teu talento, Senhor. Servo malvado, infiel, lançai ele nas trevas e dá o talento dele para o que tem 10. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E até o que tem, aquele que não tem, lhe será tirado. Irmãos, o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor deu para todos nós uma tarefa. O Senhor deu talentos. Ele está vindo. Ele vai cobrar. Que você possa se despertar com essa palavra. Pastor, não sei pregar. Convide. Você está indo numa célula, convide seus amigos para ir na célula. Se você não sabe pregar, convide. Mande mensagem. Eu vou passar aí, vou te pegar. Você está fazendo a sua parte, pelo menos para trazer. Não venha para o culto sozinho. Passa na casa de um amigo, de uma amiga. Vamos para o culto. Eu passo aí, eu te pego. Irmão, a gente precisa
sentir essa paixão. Não podemos viver uma vida do jeito que estamos vivendo. Vamos buscar o Senhor. Vocês vão ver o que Ele vai fazer. Se nós nos levantarmos, Ele vai fazer grandes coisas através de você. Porque você foi escolhido. Não renuncie. Não faça igual aquele que recebeu um talento, senão você vai pagar caro por isso. Faça como os outros, o que recebeu 2 e o que recebeu 5. Trabalhe, se esforce para fazer a vontade de Deus. Porque Ele conta conosco, Ele nos escolheu para uma missão. Fique de pé. Eu queria encerrar mais cedo, estava pensando em encerrar 8h25, mas o Senhor quis que eu falasse tudo isso para você, não estava planejando em falar nada disso. Feche seus olhos, chore ao Senhor. Convido o pastor Diego para vir assumir a palavra. Comece a orar. Comece a pedir perdão. Abra o seu coração para Jesus.